Nós vamos agora à nossa parte 1 dessa aula sobre a região norte ou a região amazônica do Brasil e seus aspectos econômicos. Nessa parte 1, nós vamos trabalhar a questão do extrativismo vegetal. Vamos lá? No próximo primeira imagem, o mapa da região norte do Brasil, destacando os usos da terra, até para que a gente possa trabalhar melhor como se dá também o extrativismo vegetal. Nas áreas destacadas em verde claro, nós temos as áreas de terras indígenas demarcadas, efetivamente reconhecidas por legislação específica no âmbito federal. Nas áreas em verde escuro, nós temos as áreas de unidade de conservação, aquela cujo interesse ecológico desperta por parte do Estado brasileiro a necessidade de manter essas áreas com algum nível de restrição de acesso ou de uso, seja da vegetação, seja do solo, dos recursos naturais de uma forma geral. Já nas áreas em amarelo, nós temos aquelas reservas ou áreas de assentamentos de populações ribeirinhas, de populações tradicionais, ou objeto de reforma agrária. E, finalmente, nas áreas em um amarelozinho, um bege bem claro, essas áreas, por exemplo, localizadas aqui ao norte da calha do Rio Amazonas, no estado do Amazonas, ou ao sul, nós temos as áreas de florestas onde não há uma destinação específica, seja para derrubada, seja para manejo, seja até mesmo definição de até onde vão as terras públicas pertencentes ao Estado brasileiro, se são terras objeto de grilagem, e, infelizmente, nós temos aqui uma série de pontos com esse vermelho fechado, intenso, que demarcam as áreas onde a agressividade sobre o meio natural, o desmatamento é bastante significativo, é bastante relevante. Esse corredor que vai desde o nordeste do estado do Pará e noroeste do estado do Maranhão, passando pelos limites entre o estado do Pará e Tocantins, norte do Mato Grosso, sul do Amazonas e até o estado de Rondônia, é uma área bem crítica. A borda da floresta amazônica é a área de maior prejuízo, de maior impacto ambiental, além de correr pela calha do Rio Amazonas, que é o grande e tradicional vetor de entrada na floresta amazônica. Nesse segundo slide, e no terceiro e no quarto, eu reservei para vocês alguns mapas que mostram algumas riquezas exploradas, algumas potencialidades exploradas quanto aos recursos da vegetação do domínio amazônico. Aqui nós temos a borracha derivada do látex da seringueira, no caso, borracha natural, não é a borracha produzida, obviamente, por processamento de derivados de petróleo. Apesar de a região ter tido, na passagem do século XIX para o século XX, uma decadência por demanda de borracha, pela substituição pela borracha sintética a partir do petróleo, na segunda metade do século XX, principalmente a partir dos anos 80, 90, ela passa a ter uma revalorização pelo uso, por exemplo, em luvas cirúrgicas ou pessoas que despertam algum nível de alergia. Então, volta-se a ter uma demanda por borracha natural, e o Brasil é um grande produtor, não é mais o maior produtor do mundo, a Malásia e outros países do Sudeste Asiático produzem bastante látex, mas o Brasil continua tendo uma produção relevante. E temos aí o estado do Amazonas como maior produtor de látex derivado da seringueira, e o estado do Acre também com uma produção relevante. Quanto à madeira em tora, veja bem, em tora é aquela madeira voltada para a indústria moveleira ou construção de casas, por exemplo, e não para a produção de carvão ou lenha. Destaca-se aqui como estados de maior produção de corte de madeira, seja ela de forma ilegal ou com manejo sustentável, os estados do Pará, estado do Amazonas e estado de Rondônia, como aqueles que têm uma produção mais relevante. E, finalmente, a castanha do Pará. Apesar do nome Castanha do Pará, nos associarmos ao estado do Pará, a maior produção em termos de volume de pesagem estão nos estados do Amazonas e estado do Acre, que tem uma significativa produção.
E nesse último slide sobre a exploração dos recursos vegetais, nós temos aqui uma série de localidades onde a exploração se dá por substituição. Derrubada da floresta, retirada da cobertura de vegetação original e substituição por outras, por exemplo, por outras atividades, como, por exemplo, o avanço do corte seletivo de árvores, principalmente a árvore com madeira de lei, aquela que tem maior valor agregado, seja porque é utilizada pela indústria de perfumaria, os seus óleos e essências, ou principalmente pela indústria moveleira, onde se constrói móveis com coloração de grande atrativo, de grande durabilidade, pela resistência, por resistência a ataque, por exemplo, de pragas como cupins. E destaca-se também a atividade pecuarista. A pecuária é o grande vetor de avanço do desmatamento sobre o domínio natural da floresta amazônica, sem dúvida nenhuma. Em várias dessas áreas demarcadas por círculos ou essas elipses, nós vamos ver a atividade pecuarista, ou seja, a criação bovina de corte presente como um vetor principal de avanço do desmatamento sobre a floresta amazônica, principalmente nesse entorno aqui, nessa área destacada com uma coloração avermelhada, rósea, que constitui a área de maior agressividade sobre a floresta amazônica. O outro vetor de desmatamento se dá ao longo da calha do rio Amazonas. Os rios, que são a grande porta de entrada e saída, também são um vetor de desmatamento significativo, mas nenhum como nesse entorno da floresta amazônica, na sua porção leste e na sua porção sul. Esses dados, essa imagem, são referência ao ano de 2015 e já demonstram o comprometimento de boa parte do domínio original da floresta amazônica. Essa parte que eu destaquei para vocês, de rosa, esse vermelho intenso, constitui aquilo que nós chamamos de arco do desmatamento. Então, fique ligado, vestibular, concursos militares, nós reiteradas vezes vemos aí a citação dessa área denominada de arco do desmatamento, e normalmente as questões associam ou que estados são compreendidos, ou o que ela significa, ou ainda quais são os prováveis prejuízos ambientais representados, ou ainda que tipos de atividades tornam essa denominação uma realidade, que tipo de atividades criaram as condições para a degradação ambiental e a nomenclatura dessa área como a área do arco do desmatamento. Curtinho, breve, terminamos assim a nossa atividade de extrativismo vegetal no domínio amazônico. Espere até daqui a pouco e teremos mais uma parte